Então, pessoal, eu fiz o convite para vocês fazer esse encontro hoje. Eu vou repartir esse encontro de hoje em dois momentos, tá? Um momento ele encaixa no outro. Um momento ele é importante com o outro. Então, uma parte aqui vai ficar gravada, até porque eu já quero disponibilizar para outras pessoas que não vão estar presentes agora, né? Uns estão em voo, outros estão em trabalho, outros estão com seus compromissos, então eu vou deixar aqui gravado, tá bom? Meus irmãos, na primeira parte que eu quero trazer para todos nós, e o motivo pelo qual eu tomei essa decisão de fazer esse encontro hoje, nesse horário, e foi do nada, né? É porque vocês sabem que eu me movo muito em direção e obediência e em fé, e principalmente em honra, né? E com isso, você sabe que ontem foi meu aniversário, e não foi à toa que eu escolhi exatamente esse dia para celebrar e comemorar junto com vocês, que pôde estar presente, alguns não puderam. E nessa mesma virada de tempo iniciou o calendário judaico do mês de Nissan. E nesse mês de Nissan é importante nós refletirmos, eu não vou falar sobre mapa estratégico hoje, tá? Amém? Eu vou falar sobre o início de um novo ciclo, tá? E esse início de um novo ciclo não é só para mim, não é só para vocês, é o início de um novo ciclo para os filhos de Deus, certo? E eu vou destrinchar hoje de uma forma bem simples, pra vocês entenderem, bem pontual. E mais para frente, depois eu vou poder trazer mais ensinamentos sobre isso de uma forma bem simples. Pedir para te fechar os teus olhos, vamos agradecer. Pai, nessa noite, nesse encontro, eu quero pedir aos anjos guardiões e a presença do Espírito Santo, para que eles possam estar ministrando e entregando paz, amor, justiça, sabedoria e um alimento profundo espiritual, para que esse encontro de hoje possa trazer clareza, possa trazer lucidez e possa trazer discernimento para todos que aqui estão e aqueles que vão assistir depois. Senhor, sabemos que nós estamos aqui reunidos com um único propósito, que é servir ao Mestre, servir ao Rei, servir àquele que é o caminho, a verdade e a vida. E diante desse tribunal, diante desta mesa, diante deste ambiente, dessa ambiência, dessa atmosfera, ao qual eu já estava preparado. Eu quero declarar aos ares que a verdade ela prevalece e principalmente que o caminho da justiça é dos nobres e o justo não se justifica. Então que nós possamos estar cada vez mais conectados como irmãos em Cristo, como filhos há um propósito e um objetivo de uma causa maior, que nunca é e nunca será sobre nós. Em nome de Jesus, Pai, traga a palavra de conforto, de acolhimento e talvez de exortação, mas principalmente de ensino e aprendizado para essa noite e para esse novo ciclo que se inicia hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, eu quero falar hoje sobre três coisas, tá? Três coisas que marcaram a minha vida. E eu acredito que vai marcar a vida de vocês também. E depois nós vamos para a segunda parte, que é um assunto final. Eu quero falar hoje sobre aliança, sobre discipulado e sobre a paternidade, tá? Muitas pessoas me perguntam sobre isso, né? Muitas pessoas às vezes ficam embaixo de culpa ou debaixo de condenação por falta de ensino, por falta de entendimento, por falta de discernimento, por falta de maturidade, às vezes por orfandade também, às vezes por orgulho, às vezes por vaidade, às vezes por arrogância, às vezes por soberba, por todas aquelas coisas que vocês sabem que permeiam a nossa carne, né? O nosso eu carnal. Então eu quero iniciar falando sobre a aliança, tá? A aliança é um princípio que sustenta tudo, tá? Ele é um princípio que sustenta tudo. Então, eu tenho uma aliança com a minha esposa, né? Eu tenho uma aliança com a minha esposa, diante da lei, diante do trono em Deus. Amém? E tenho uma aliança com Jesus, ao qual a unção,
A responsabilidade, o cajado, as palavras e as promessas que ele me entregou. Amém? Ficou claro? Então, o princípio que sustenta tudo é a aliança. Então, a aliança ela não é um sentimento, a aliança ela é uma decisão de responsabilidade e permanência, não é por pertencimento, tá claro? Pertencimento a algo terreno, a permanência a algo espiritual. Então, eu decido ter uma aliança com a minha esposa, mas porque antes eu decidi ter uma aliança com Deus. Então, eu decido permanecer em Deus. E eu permanecendo em Deus, eu consigo honrar a minha esposa, eu consigo obedecer a Deus, eu consigo derramar o melhor na vida da minha esposa. Então, eu tenho uma aliança desta forma, certo? E hoje o problema que nós enfrentamos, na verdade, não são só alianças, são conexões, conexões por interesse, conexões por ego, conexões por ganância, conexões por vaidade e muitas vezes até conexões por dinheiro. Lá em Eclesiastes fala assim, ó, melhor é serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Então, o que que é uma aliança? Vamos dar um exemplo. Tem pessoas aqui que eu tenho uma aliança, eu não tenho discipulado e nem paternidade. Eu tenho uma aliança porque essa pessoa serve, porque essa pessoa ela honra, mas ela não vive o princípio da aliança. Assim como eu tenho irmãos também, que eu tenho honra por eles, eu oferto na vida deles, eu me conecto com eles, eu luto as guerras deles junto por um propósito maior que é Cristo. Amém? Ficou claro? Então, a aliança, ela é livre, você pode fazer aliança com quem quiser. Agora, esteja consciente se estão na mesma frequência, na mesma ambiência, nos mesmos valores e conectados com a mesma mentalidade. Por quê? Porque toda aliança, todo relacionamento, ele corre na velocidade do menor. Toda sociedade, ela anda na velocidade do menor. Todo casamento anda na velocidade do menor. Nunca é do maior. Por quê? Imagina só que você corre uma maratona e a sua esposa não corre nada. Ou seja, você vai precisar arrastar ela. Mas às vezes, e é o inverso, a minha esposa corre e eu não corro. E ela corre todos os dias e ela vai te arrastar. Claro que é só um exemplo de corrida, mas vamos falar agora sobre sabedoria, sobre princípios, sobre honra, sobre amor, sobre tudo. Compreenderam isso? Então, isso é um princípio de aliança, tá? Aliança é quando você permanece mesmo quando não sente. Você honra mesmo quando não concorda. Você sustenta mesmo quando é desconfortável. Então, por exemplo, tá? É desconfortável às vezes ouvir da tua esposa que você precisa deixar de ser um homem banana. É ou não é? Por isso que às vezes a pessoa pensa, é da vontade de fugir. Pronto, você está demonstrando uma camada ou uma ferida ou realmente uma questão a ser olhada com amor para você crescer. Então, qual que é a chave espiritual disso, tá? Deus ele trabalha por alianças e quem quebra aliança quebra ciclos de crescimento. Então, vamos dar um exemplo, tá? Eu sei que tem pessoas que já tiveram palavras, direções, sentaram em mesas, pessoas que carregaram dupla honra, dupla unção, mas essas pessoas não tiveram discernimento de honrar a aliança. E a aliança ela é dada através do elo que é infinito, que é inquebrável. Tá claro? Então, ou seja, eu tenho alianças com homens, eu não tenho nenhuma aliança. Mas antes de tudo, eu tenho aliança com Deus. Então, quem tem uma aliança com Deus, Deus mostra quais homens você pode se aliançar. Ficou claro, desenhado ou não? Então, vamos lá. Se eu hoje estou com o meu trabalho, com o meu negócio, talvez não está fluindo, qual tipo de aliança eu estou fazendo? Se eu estou com o meu relacionamento parado, estagnado, travado, qual tipo de aliança eu estou fazendo? É uma aliança em Deus ou uma aliança carnal? Quando você faz aliança com um projeto, você também luta guerras com esse projeto. Você sabia disso? Pois é. Se você tem uma aliança com um projeto e esse projeto pega os fundos e coloca para outras coisas que não é para o projeto, você tem sangue nas mãos. Ficou claro? Se você pega um sócio que está roubando e você sabe disso, mas você não se posiciona, você é um cúmplice disso. Então você está fazendo uma aliança com o erro. Então, eu sempre tenho essa frase comigo. Eu não tenho compromisso com o erro. Eu tenho compromisso com a aliança que eu fiz com Deus.
Então, se nós temos uma aliança, mas você está batendo forte toda vez no mesmo erro, eu não tenho compromisso com você. Compreendem isso? Uma coisa. A outra coisa é o sacerdócio todos os santos, né? Como a gente fala da ordem de Melquisedeque, o sacerdócio todos os santos é lavar os pés e não levantar a espada para o irmão, correto? Mas muitas vezes você vai lavar os pés do teu irmão e a espada de Deus está apontada para o teu irmão. E aí, se você vai entrar nessa guerra, você vai levar lapada também, meu irmão. Compreenderam isso? Então, existem guerras que são só suas, que você precisa vencer. E existem guerras que tem pessoas que podem contribuir, servir, ajudar, batalhar junto. Mas tem guerras que elas não precisam ser lutadas. Quem lembra que eu falei sobre Davi? Quem lembra que eu falei sobre Davi? Que Davi poderia ter tido todo o reinado dele comprometido, ele tinha tudo nas mãos, mas mesmo assim ele decidiu não fazer nada. Quem lembra disso? Ou seja, ele decidiu confiar em Deus, estar na dependência de Deus. Na aliança é a mesma coisa. Quando você tem uma aliança com Deus, tem momentos que você não faz nada. Vocês vão entender isso bem lá na frente. E depois você começa a se posicionar fazendo tudo. Denis, o que que está conectado com a nossa realidade de hoje? Tudo. Porque às vezes você está fazendo negócios de qualquer jeito, você está fazendo parcerias de qualquer jeito. Tipo aquele ditado como fala no sul, tá fazendo tudo nas coxas, né? Tá fazendo tudo de qualquer jeito, empurrando com a barriga. E chega uma hora que Deus ele vem e te dá um chacoalho e diz assim: "Ei, você vai organizar essa bagaça ou tu não vai?" Compreende isso? É uma aliança que Deus quer fazer com os homens nesse tempo. Então, o primeiro ponto é esse: aliança com Deus e aliança com outros homens de Deus. Correto? Segundo ponto, o discipulado. O que que é o discipulado, Denis? Pronto. Ide a todo o canto, fazei discípulos e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre todas as nações. Inclusive, eu recebi ontem um livro, eu não li ainda, tá? Não estou indicando também. Mas eu recebi ontem um livro que diz assim, ó, o livro que transforma nações. Então, eu ouso falar que o discipulado é o que de fato transforma. Cara, tem pessoas que foram ativados no império, foram talvez habilitados no império, talvez mudaram, mas ainda não foram transformados porque não se permitiram ser discipulados. E o discipulados é o quê? Não, eu já falei essa frase, vou repetir. Não existe discipulado sem discípulo. Imagina Jesus todos os dias abrindo uma sala de Zoom para você e querendo te discipular e você dizendo: "Hoje eu não tenho tempo, amanhã eu não posso, hoje eu não consigo, eu tenho muita coisa para resolver, tenho que fazer tal coisa." Você consegue imaginar isso ou não? Então, quem é o teu discipulador? Bom, é alguém que você enxerga como alguém de autoridade, alguém que carrega algo, alguém que tem frutos, alguém que vive o que ensina, alguém que pratica o que fala. É alguém que talvez conheceu Jesus primeiro que você e só tem mais uma caminhada. Mas tem gente que conhece Jesus há 20 anos, mas ainda não conhece a consciência de Cristo. Ficou claro? Conhecer Jesus é uma coisa, conhecer a consciência de Cristo é outra. E aí onde entra o discipulado? Por quê? Discipulado é ser confrontado, é ser moldado, é ser ajustado. E vou falar de todo o meu coração. Tem pessoas que só querem falar que são discipulados por alguém, mas não querem de fato ser discipulados verdadeiramente. Porque quando falo que não gosta, dói e se vitimiza. Quando falo que não gosta, foge. E aí, tá fugindo de si mesmo. Eu vivo isso todos os dias porque eu me coloco no fogo. Eu digo, Deus, quero ser discipulado por ti hoje. Deus, eu quero ser discipulado por alguém que tem mais maturidade que eu. Porque através disso eu me coloco em pressão. Então, no discipulado, pressão é um privilégio. E nem todo mundo está pronto para suportar pressão. Ou, ou recebe a pressão até onde dá conta e tá tudo bem. Por isso que até Jesus pisou nessa terra e não conseguiu agradar todo mundo. E principalmente não curou todo mundo. Sim, somente quem quis. Então, o discipulado verdadeiro, ele corrige a mentalidade, ele quebra o teu ego, ele quebra a tua rota, ele ajusta a tua rota e ajusta para o destino que Deus quer para tua vida e não o que o discipulador quer. Compreendem isso?
Em Lucas fala assim, ó, o discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. Perfeito é na identidade em Cristo, não é perfeito como um homem perfeito, é na sua identidade real, na sua identidade, na sua essência. O que que muitos querem hoje? Informação sem submissão, crescimento sem correção, resultado sem processo. Deixa eu falar, o processo pode durar 40 anos no deserto, ou você pode desfrutar do processo e ainda se posicionar durante o processo e fazer ele durar apenas 1 hora ou 4 horas. Tudo é sobre uma decisão. O que que não é discipulado, né? É isso. Isso é uma ilusão. Se você não quer ser confrontado, se você não quer correção, se você não quer ter acesso a informações privilegiadas, mas entender que não existe submissão, você está vivendo uma ilusão. Porque alguém pagou o preço, e esse alguém foi Jesus na cruz, mas também alguém foi esmagado para que você receba as pílulas de sabedoria, para que alguém receba o fruto pronto. Isso levou tempo. Então, isso é uma das coisas que mais Deus tem ministrado no nosso coração desde o início do ano. Dá água a quem tem sede, dá comida a quem tem fome, mas existe a comida que é a papinha, existe a comida que é a picanha, existe a comida que talvez seja uma sopinha. Então, entender isso é um discernimento de um discipulador. Tem gente que não está pronto para ouvir coisas profundas, porque nem dente tem. Então, o discipulador, ele é preparado diretamente por Jesus. E eu sei que tem pessoas aqui que já são discipuladores, mas eu sei que existe um novo nível de parar de fazer na força do braço e parar de fazer de jeito de achismos, e sim permitir que Jesus entre através da tua fala, através da tua glória dele. Fogo e glória através das tuas palavras. Tem pessoas aqui que têm perfil e potencial para serem discipuladores. Todos nós somos discipuladores. Talvez uns estão fugindo disso, outros estão arregando. E talvez outros já estão discipulando, mas da forma errada. Porque quando você olha para um cristão, você olha para Jesus, você precisa encontrar a perfeição, encontrar o amor dele. Então, o homem que rejeita o discipulado, ele vive preso nos mesmos ciclos, não enxerga seus próprios erros e se sabota sem perceber. Ele está preso em ciclos que só um discipulador, ou o próximo ponto que eu vou falar, uma paternidade espiritual consegue liberar. E aí, essa paternidade espiritual é algo que eu vou ser muito sincero com vocês, que foi algo que Deus me cobrou muito nos últimos meses. Me cobrou não no sentido de que eu estava fazendo algo errado, mas me exigiu, acho que essa é a palavra mais correta. Me exigiu muito. Porque às vezes eu dizia assim, cara, mas liberei tudo para essa pessoa e a pessoa não frutificou. Aí era o Espírito Santo me direcionando. Nem tudo tem que ser liberado. Então por isso que eu aprendi coisas. Tem coisas que se liberam em mesa, tem coisas que se liberam em mentoria, tem coisas que se liberam no império, tem coisas que se liberam numa jornada, tem coisas que se liberam numa destra, tem coisas que se liberam numa live. Você precisa pedir ao Espírito Santo para ter discernimento. Qual que é a chave espiritual disso, né? Você nunca vai além do nível de quem você decide ouvir e obedecer. Por exemplo, eu olho para alguém hoje e penso, bom, eu quero viver o nível que esse cara vive. Então eu preciso entender o que que o fulano fez para chegar nesse nível que eu quero viver. Vocês não seguem a mim ou a Bruna porque vocês amam a gente. Tudo bem que tem pessoas que sim amam. Não seguem a gente porque vocês nos honram, talvez financeiramente, ou honram servindo, ou honram. Não, vocês seguem a nós pelo impacto que isso causa na vida de vocês. Não precisa perguntar, vocês sabem. Todos que estão aqui ou foram impactados ou transformados através da nossa vida, seja onde for. Só que hoje Deus está me apresentando discípulos que não estão num grupo de WhatsApp. Pessoas que estão fazendo aliança que também não estão no grupo de WhatsApp, que não participam de nada. Então Deus está mudando a forma de fazer para sair de um pouco do meio de religiosidade. Tá ficando claro até aqui, meus irmãos? Tá trazendo clareza para vocês? Sim? Beleza. Então, qual que é a visão da paternidade? O governo que libera o destino. Vamos lá. Todo mundo que é pai, eu fico perguntando: você quer liberar a herança que você tem para o seu filho? Sim ou não? Sim ou não? Beleza. Tem aí uma galera que já é pai, eu ainda não sou, né?
mas eu tenho muitos filhos espirituais. Agora, eu percebi que muitos nem são filhos espirituais, são discipulados só. Por quê? Porque filho é gerado. Filho é gerado do ventre da tua mãe. Ou seja, é gerado. Você vive lutas e guerras e você olha para a pessoa e pensa, bom, quem eu era quando nós iniciamos essa caminhada, essa jornada, esse discipulado, seja como você quiser chamar. Tem pessoas que são geradas, e isso não é você que escolhe e não sou eu que escolho. É no mundo espiritual que isso é concebido. Ficou claro ou não? Então, a paternidade espiritual não é controle. A paternidade espiritual é direção. É uma liberação de identidade. Quem conheceu Jesus ou Cristo através da nossa vida? Beleza, aí eu pergunto: isso é identidade? Isso é a liberação de um pai? Só quem carrega uma unção de paternidade consegue liberar destinos e consegue ativar identidades em Cristo. Você pode apresentar Jesus, mas talvez você não vai conseguir ativar, habilitar ou liberar a identidade e o destino dessa pessoa. Por isso que tem pessoas aqui em São Paulo que, acho que eu contei para vocês, de um cidadão que era mecânico e ele veio até nós e eu tive um tempo de mesa com ele, liberei uma palavra sobre ele, conversamos, servi ele, o Espírito Santo tomou conta da mesa, veio com uma presença forte, veio uma revelação sobre coisas que só ele sabia. E o cara explodiu. Casou agora, aumentou mais a empresa, não tá dando conta, tava um ponto de estresse, de burnout, estressado, depressivo. Ou seja, o que você carrega é importante. O que você carrega é importante. Só que a gente precisa parar de, às vezes, ficar se questionando se é ou não é. Então, um líder espiritual, ele não cria dependência, ele ativa o teu propósito. Por isso que eu falo para vocês, quando alguém vem falar, você mudou minha vida. Não, irmão, não mudei nada. Suma da minha frente e te aparta de mim. Eu só fui um instrumento na tua vida, porque eu não quero criar dependentes emocionais em volta de mim. Eu quero criar treinar pessoas e formar pessoas para serem livres, para que elas reconheçam que são filhos, que são amados e que são livres, libertas para viver o seu propósito. Amém? Esse é um das minhas caminhadas. Então, qual que é a diferença? Bom, o instrutor, ele ensina, o pai, ele forma. Por isso que fala da ordem de Melquisedeque, né? De ser o Melquisedeque, do sacerdócio de todos os santos, né? Eu já ensinei isso e quem sabe eu comece a ensinar também mais sobre isso presencialmente só agora. Instrutor, ele informa, o pai transforma. Quem é pai aqui sabe. Vou dar o exemplo do Thiago. Teu filho está sendo transformado por ti, Thiago. Está sendo treinado, está sendo instruído. Pronto, isso é ser pai. É o cara que não te abandona, mas é o cara que, quando entende um nível de maturidade, ele diz assim: vou deixar meu filho se quebrar agora para ele aprender e entender de uma vez por todas que ele não é o cara ainda, que ele precisa ainda das rodinhas para andar de bicicleta. Compreendem isso? E isso é tempo. Isso não é uma palavra, isso não é uma oração. Isso é tempo. A nossa caminhada em Cristo é tempo. Só que o tempo, ele é distorcido quando você ativa o teu homem espiritual. Então, tem um vídeo muito bom, eu não tenho aqui agora, mas eu posso mandar no grupo depois. É um vídeo que mostra uma atividade onde uma pessoa começa a atividade bem no começo e o outro começa a atividade no final. Aparentemente, parece que esse aqui está conseguindo mais rápido e esse aqui mais devagar. Mas no final, esse aqui vence. Então é como se ele tivesse que derrubar um monte de raquetes. Ele está jogando ping-pong, ele tem que derrubar um monte de raquete. E esse aqui também. Só que esse aqui começou no final e esse aqui começou aqui, bem no início. E esse aqui começou a derrubar mais rápido. E esse aqui derrubou menos rápido, mas derrubou as mais de longe. E depois ele derrubou as mais de baixo. Aquilo ali é um desenho claro do que é nós hoje, vivendo de forma espiritual e sobrenatural. Como eu já expliquei para vocês, a palavra que Deus me deu é que Ele pode mudar a tua vida em um segundo. E eu creio que Deus pode mudar a sua geração em um segundo.
Aqui é um relógio, 10 horas, né? Você olha 10 horas, mas no meu olhar é um segundo. Então, quando Jesus disse, se quiser me siga, ele está dizendo, olha na minha perspectiva e não na tua. Porque os olhos espirituais, quando ele realmente está aberto e não com um ego espiritual, você entra nos ambientes e você não fica abismado pelo um show, por luzes ou por carros ou coisas. Isso são instrumentos. E eu creio e declaro, em nome de Jesus, que todos aqui possam desfrutar do que há de melhor dessa terra sem que isso o tenha. Então, a paternidade espiritual, essa visão, ela traz a correção de comportamento. E aí onde pega no ego. Quem você pensa que é para me corrigir? Então tem muita gente que fala, não, eu não concordo com isso. Tá tudo bem. Talvez é só o teu orgulho dizendo assim, eu não quero receber uma instrução. Então isso só demonstra a autossuficiência que tem. Só demonstra o quanto ainda é competitivo e não é comigo, é com a tua liderança que foi o teu pai. Ficou claro, não? Então por isso que esses assuntos eu desisti de ensinar. Quem quiser, que senta na mesa aqui em casa ou em algum lugar para aprender. Porque tem coisas que eu aprendi em Deus, só é liberada de homem para homem. Isso é uma decisão minha. Por quê? Porque eu não quero gastar energia à toa. Compreenda, irmãos? Tô sendo muito franco e sincero. Porque a paternidade, ela é regida por amor. Eu só tô dando o nome paternidade, mas a liderança é espiritual. A liderança de saber que tu pode contar com alguém. Ah, mas eu não vou ligar porque eu posso incomodar. Órfão. Ah, mas eu não vou ligar porque o Denis deve ter um monte de coisa para fazer. Órfão. Entende? Ah, eu não vou fazer o princípio esse mês porque eu tenho outros compromissos. Órfão. Porque o filho, ele honra com o princípio porque ele sabe que já recebeu. E tem pessoas às vezes que não me procuram porque pensam assim: ah, fulano, eu não vou chamar o Denis porque, sei lá, eu deixei de pagar uma prestação para Silvia. Só tô dando um exemplo aqui, tá? Eu nem. Ô, Silvia, eu sei alguma coisa disso? Eu não sei nada disso, meu irmão, porque o meu coração não está nisso, meu coração está em formar líderes. Mas para mim formar, é necessário que a pessoa queira passar pelo processo. E eu vou falar uma coisa: Deus vai fazer um processo de alotropia nessa relação. E o processo é de pressão. Deus quer tirar o que há de melhor dentro de você. A tua habilidade, a tua capacidade, a unção que está aí dentro, escondida. Deus me deu uma habilidade de conseguir enxergar o coração das pessoas e é pelo cheiro. Então, o que é liberado na destra, meus irmãos? Quem está participando está vendo o que está acontecendo todos os dias. Todos os domingos, na verdade, né? Quem está participando do tempo de mesa está vendo a loucura que está rolando todos os dias de meio-dia. Então, será que a gente toma banho só quando quer? Ou quando realmente precisa todos os dias? Eu preciso me banhar todos os dias. Espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, fisicamente, senão eu vou feder. E às vezes, a gente fala que é filho, mas está fedendo a esgoto. Às vezes a gente fala que é discípulo de Jesus, mas está fedendo caatinga. E isso é liberado no mundo espiritual. Quem é sensível ao mundo espiritual sente. Estão compreendendo isso? E o trabalho de um líder espiritual é te ajudar a reconhecer e enxergar isso. E talvez não seja agradável, mas quando nós nos acostumamos com o cheiro de asa, a gente não sente mais. Compreenderam? Então, qual que é a chave espiritual disso? A paternidade te dá identidade de filho e te dá identidade com autoridade. Tem gente que tem identidade, mas não tem autoridade. Quem é esse que expulsa demônios? A palavra que eu tive de autoridade para esse tempo é: eu não preciso mais lutar guerra. Todas as guerras já foram vencidas. E eu percebi que eu estava lutando um monte de guerra que não eram minhas. Então hoje é o início de um. Tem alguém com o áudio aberto aí. Então hoje é o início de um novo ciclo. E esse novo ciclo eu acredito que é sobre aliança, discipulado e uma liderança espiritual, que é uma paternidade. Sem aliança você não permanece, sem discipulado você não muda, e sem paternidade você não governa. Quem quer acessar uma unção de governabilidade precisa entender isso.
José governou no Egito. Moisés governou na escravidão. Todos os homens de governo saíram de algum lugar e precisaram ser obedientes, andar em fé, honra. Então eu queria deixar esse ensinamento para vocês hoje, porque a partir de agora é uma forma que nós vamos nos mover em amor, porque nós vamos lançar o Instituto em breve. Só estamos aguardando os passos aí, né, Silvia? Acho que está no final. E nós vamos começar um trabalho diferente. Que trabalho vai ser esse, Denis? Simples. Nós vamos deixar de ser caixa eletrônico da religião e nós vamos começar a ser promotores de justiça, libertadores de fato nessa terra. Espero que você esteja compreendendo ou recebendo em espírito o que eu estou falando. Porque tem coisas que não dá tempo nem de explicar. É só necessário a gente executar, se movimentar e fazer. E para isso é necessário que a gente esteja alinhado no mesmo propósito e objetivo, o qual eu deixei bem claro no início, que é servir ao Rei e a Cristo. E não a placas, não a tijolos, ao qual eu tenho falado há muito tempo, e nem a homens. Então eu tomei uma grande decisão. E eu não tô de hoje falando isso, eu já tô desde outubro, minha esposa sabe disso, outubro e novembro. E essa decisão, ela é uma decisão que já mudou minha realidade. Essa decisão, ela já mudou os meus níveis de acesso espirituais. Essa decisão já mudou o meu entendimento e compreensão e discernimento sobre as coisas e as pessoas e os padrões e os ciclos. Ou seja, só potencializou o que eu já vivia. Isso eu tô falando de dias pra cá, tá? Que inclusive foi no meio do retiro da jornada que me veio essa clareza. Homens fracos buscam liberdade sem direção. Todos querem direção, mas poucos querem a exortação. E não tem como acessar a sabedoria sem repreensão, ok? Então eu queria compartilhar essa palavra com vocês e agora eu vou encerrar a gravação, porque agora eu vou falar sobre um outro tema que eu acredito que quem é para estar aqui vai ouvir e quem não é para estar, não é para estar. Fechou?